Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no auditório, na Sala Inspiração, no Expo Fórum Visite São Paulo. O futuro está em nossas mãos, em nossos smartphones, em tudo que facilita as nossas vidas. Esse é o tema que tem tudo a ver com a próxima apresentação. Turismo e evolução digital. Quem vai falar com a gente digitalmente é o Caio Túlio Costa, CEO da Torabit. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado por estar com a gente. Tudo bem? Olá, Caio. Vou pedir... Desculpe, Thiago, eu estava com o microfone desligado. Não tem problema. Bom dia, meu bom dia para todo mundo. Estou muito feliz de poder falar com vocês. Vai ser uma apresentação bem rápida aqui sobre as questões que a gente pode tratar quando se fala de turismo, tendências, necessidades, retomada, pandemia e como é que vocês podem usar ferramentas que capturam dados nas redes sociais, nos blogs, nos sites, etc., para poder ter os insights necessários para conduzir aí a sua atividade, seja no meio digital, seja nos meios analógicos. Eu queria compartilhar a minha tela com vocês, mas tá aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo ou não? Bom, eu imagino que estejam, tá? Eu vou falar um pouco mais da tela daqui a pouco. Antes eu queria dar uns insights para vocês, que é o seguinte: a indústria do turismo é uma indústria que trabalha tradicionalmente com grandes recursos tecnológicos, né? Basta ver a maneira como vocês emitem passagens, fazem reservas, enfim, vocês dominam essa técnica há muitos anos e ela vem se aprimorando cada vez mais, seja para reservar um hotel, achar um Airbnb, seja para comprar uma passagem de avião, fazer mudanças, etc. E vocês trabalham bem com essa tecnologia. Ao mesmo tempo, dá para perceber que vocês usam muito pouco uma nova maneira tecnológica de trabalhar, que é digamos, a captação de dados em torno dos assuntos que lhes são caros, para entender melhor o mercado, tomar decisões, criar promoções, falar com o cliente certo, não perder tempo, enfim. Tudo isso pode ter a ajuda tecnológica e isso significa um upgrade grande naquelas empresas de turismo que pretendem se modernizar. Eu diria que se vocês não embarcarem nessa hoje, vão embarcar daqui a pouco. E quanto antes vocês estiverem dominando a extração de dados e o trabalho de deglutição desses dados, de mastigar esses dados, entender o que eles estão dizendo para vocês, melhor. Mais rentável ficará a operação, mais fácil de achar quem está a fim de ir para um destino ou outro, né? Enfim, é isso que as ferramentas de monitoramento de dados digitais fazem e é isso que elas trazem de ajuda. Por exemplo, vocês estão vendo aí a tela. Nessa tela nós temos o que aconteceu nos últimos 30 dias. Não estão os 30 aí porque eu comecei a monitorar o turismo a partir do dia 22, né? Vocês podem ver o que aconteceu nos últimos 7 dias e o que aconteceu nas últimas horas. O que a gente quis fazer com isso aqui? A gente quis entender como é que as pessoas estão falando sobre temas caros ao turismo nas redes sociais, né? Quais são os desejos dessas pessoas? Quais são os medos dessas pessoas, principalmente num momento como esse, né?
E, nesse sentido, a gente conseguiu capturar aí, nas últimas 2 semanas, quase 50 mil menções específicas sobre esse tema, né? Menções como quero viajar, quero férias, que são as mais recorrentes nessas 2 semanas que o monitoramento está rodando. Principalmente porque estão chegando aí os feriados de fim de ano, né? O Natal, o Ano Novo, né? E aí você percebe coisas que evidentemente são óbvias, mas vão te ajudando a entender o tamanho dessas coisas em cada movimento, em cada dia, e o que isso pode ser usado por vocês. Por exemplo, a alta do dólar é um assunto constante quando se fala em turismo. Outra coisa, não sei se vocês já devem ter percebido, mas os planos para viagens para a América do Sul e dentro do Brasil são os mais comentados, né? A gente viu que a saudabilidade do tema na última semana estava em 57%, quase 60%. Ou seja, de 0 a 100%, quando se fala em turismo, as pessoas estão falando conscientemente. Isso é a saudabilidade do tema. Estão falando de forma positiva, com consciência, mesmo quando falam em relação à pandemia, a maioria está falando com consciência. O que seria negativo aí são as postagens consideradas pessimistas, mais negativas, alarmistas, postagens com fake news, e postagens que vão contra esse momento que exige a quarentena, exige a máscara, exige os cuidados com a saúde, enfim, exige tanto de nós e isso é importante, inclusive, para essa indústria, né? Outro dado muito importante que eu acho que precisa ser levado em conta por vocês é que quando se fala em desejo de viajar, estou sempre me referindo a esse período aí de 2 semanas, das últimas 2 semanas. Quando se fala em desejo de viajar, as pessoas adoram fazer plano sobre acessórios, do que levar, de como colocar a roupa na mala, que mala levar, que acessório que vai ter ali dentro. É uma discussão constante que não para. Todos eles falam disso o tempo todo, né? Mesmo sem viajar. Outro dado importante relativo à Europa e Estados Unidos é que o país Portugal está na frente dos Estados Unidos e dos outros países da Europa no desejo de viagem das pessoas. Elas estão buscando informações sobre viajar para Portugal. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Brasília e Paraná são os 5 estados que mais produzem postagens sobre turismo nas redes. Evidentemente, é o Rio mais ainda que São Paulo, dado a quantidade de aposentados que há na cidade, provavelmente, né? Em terceiro lugar, Minas, e Brasília em quarto lugar. Apesar de ser o Distrito Federal tão pequeno, o que se fala de viagem é muito grande ali. E as mulheres, vocês estão vendo aqui, né? São a maioria na conversa sobre o tema. Olha, na semana, elas foram os homens foram 56%, quase 57%. Agora, hoje, né, da meia-noite de ontem até agora, elas são 64,5%. Aqui, neste cockpit, que a gente chama de cockpit, que é um dashboard, que você pode acompanhar o seu assunto, quer dizer, quando você contrata uma ferramenta de monitoramento, quando você vai monitorar o meio digital, você monitora a sua marca, você monitora os seus concorrentes, você monitora o público, o que o público está falando dos assuntos que te interessam ou da sua marca, né? Você monitora as instituições, você monitora eventos, enfim, você pode decidir o que você quer monitorar, você vai imputar esses dados na ferramenta, fazer um cadastro e vai sair monitorando. Então, olha, em termos de assunto, estão falando mais sobre a América do Sul, depois Brasil, Europa e hospedagem. Isso nas últimas 24 horas, né? Então, vocês estão vendo aqui, o que é verde é o que a gente chama de positivo, o que é neutro é neutro, que são compartilhamento de notícias, compartilhamento de informações sem juízo de valor,
E o negativo são intervenções pessimistas, fake news, algo que não está sendo compartilhado com alegria, como é o caso dos positivos, né? Aqui a gente pega o desejo de viajar em relação à América do Sul, Brasil, Ásia, América do Norte e Europa, vendo que para a América do Sul é maior, ó. Depois Brasil, depois Ásia quase nada e América do Norte um pouco mais. Em termos de viagem programada também, a maioria já tem viagem programada para a Europa, né? Dos que falaram, mas não tem nem Brasil, nem Ásia e nem América do Norte ainda. Dos que falaram, né, da viagem programada. Receio de Covid e sem dinheiro para viajar, que é outro tema bem concorrente. Um dado importante é que aqui vocês têm as top hashtags. Então, essa hashtag não tem nada a ver com turismo, mas foi o assunto que bombou ontem em relação ao estupro que foi falado em praticamente todas as redes sociais e durante o dia todo, e invadiu, inclusive, o assunto do turismo. Que aí vem a hashtag turismo, viagem Brasil e Fungetur como as hashtags que mais apareceram no Twitter nesse momento. Você consegue ver também o que a gente chama nuvem de palavras, você consegue ver quais os termos que foram mais frequentes, que apareceram mais durante esse período. E aí vocês estão vendo, olha, quero é uma palavra muito usada, quero viajar, né? Férias agora, a palavra estupro em relação a ontem, culposo, que tem a ver com estupro. Quer dizer, são assuntos que não têm a ver com turismo, mas que invadem o tema do turismo, sabe-se lá por quê. Portanto, entrar ou não nesse assunto é uma decisão de vocês, nos seus respectivos sites, nos seus respectivos perfis e redes sociais, mas quando tem um assunto, não é o caso de estupro, que é um assunto delicado, sensível, complexo, né? Se tem um outro assunto que invade, você pode aproveitar aquele assunto para tomar carona com ele, e como as pessoas estão falando daquele assunto, eles podem também ver uma mensagem sua, né? E nesse cockpit você vê também os principais influenciadores, né? E vê as últimas menções, estão sempre aqui aparecendo as últimas menções. Não importa se é na semana, se é no mês. Então, isso aqui é um dashboard que você, uma vez que esteja monitorando e buscando os insights necessários para tomar uma decisão, se vai fazer uma promoção X ou Y, se vai procurar clientes no Rio, em Minas ou em Brasília, em que lugar, enfim. E não deixar o Facebook fazer aquilo para você e fazer de forma mais completa e com domínio total da situação, você precisa ter, de fato, aí uma ferramenta de monitoramento que te ajude. Existem várias no mercado, elas são muito boas, algumas têm as suas especificidades, no fundo eles monitoram esses assuntos, os temas, tudo que interessa, a sua marca, seus concorrentes, faz o saque 2.0, a partir da própria ferramenta você pode conversar diretamente com as pessoas que vieram na sua página, vieram falar com você, enfim. Tem um mundo em torno do monitoramento que merece ser visto pela indústria do turismo como um todo e aproveitado muito bem, porque a quantidade de insights que você tem dali é brutal. E, ao mesmo tempo, você pode colocar um assunto em tela, digamos que você está com uma excursão para Peru, né? Você pode colocar o tema Peru em tela e ver durante o dia todo tudo que estão falando, tudo que estão cruzando sobre aquele tema naquele momento, nas últimas horas, na última semana, e ver se mudou um pouco a informação ou não. É muito dinâmico, isso aqui é atualizado a todos os momentos, você pode colocar isso nos monitores do escritório, pode ver, dá para ver perfeitamente bem no celular e acompanhar o que está acontecendo. Aí, quando você não quer esse resumo, porque isso é um resumão, você vai entrar diretamente na plataforma e de lá vai tirar aqueles dados que eu tirei e falei aqui para vocês, né?
tudo, evidentemente que você precisa de um operador para esse sistema. Ele não emite informações, a não ser o dashboard, ele não emite insights. Você tem que olhar os dados e interpretá-los para ter os insights necessários, né? Bom, os meus 15 minutos acabaram. Eu queria muito agradecer a vocês, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.